Já pararam para pensar por que o jeito que a nossa avó falava parece um pouco diferente do nosso? Ou, sei lá, por que a mesma língua pode soar tão diferente de uma cidade para outra? Isso acontece porque o português não é uma coisa parada e engessada. Pelo contrário, é uma língua viva, que pulsa e está o tempo todo se transformando. Hoje a gente vai desvendar junto esse fenômeno incrível. Para a gente entender isso na prática, vamos pensar numa coisa que dá até fome. Lá no norte, o pessoal come mandioca. Já no sudeste, é mais provável que peçam aipim. E se a gente for para o nordeste, aí vira macaxeira. Peraí, é a mesma raiz, mas com nomes completamente diferentes? Como assim? Pois é, essa é a magia da variação linguística em ação, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal, essa tal de variação. Depois vamos descobrir as 4 dimensões que organizam essa mudança toda. Aí, vamos ver exemplos práticos de como a língua se movimenta e, para fechar, vamos conversar sobre uma coisa super importante, a relação entre língua, identidade e preconceito. Tudo pronto? Então, bora lá! Vamos começar pelo começo, pela peça fundamental de tudo isso. O que exatamente significa variação linguística? Entender esse conceito é o nosso ponto de partida para desvendar toda a riqueza que o nosso idioma tem. E a definição, olha, é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Variação linguística é basicamente a capacidade natural que uma língua tem de se transformar e se adaptar. É importante a gente não pensar nisso como um erro ou um desvio, sabe? É uma característica essencial de qualquer idioma vivo, que vai se ajustando às necessidades de quem fala. Certo, mas não pensem que essa mudança toda é uma bagunça, tá? Não é nada disso. Ela segue alguns padrões, alguns eixos principais que os linguistas já conseguiram mapear. É como se a língua se movimentasse em 4 dimensões diferentes. E são essas aqui, ó. A gente tem a variação histórica, que tem a ver com a passagem do tempo, a regional, que olha para as diferenças no espaço, no mapa mesmo, a social, que observa os diferentes grupos de pessoas, e, por fim, a estilística, que analisa como a gente adapta a nossa fala para cada situação. Vamos mergulhar em cada uma delas. E agora vem a parte mais legal. Vamos ver como essas 4 dimensões funcionam na vida real. A teoria fica muito mais fácil de entender com exemplos do nosso dia a dia. Começando pela dimensão do tempo. A variação histórica, que os especialistas chamam de diacrônica, é tipo uma máquina do tempo das palavras. Ela mostra pra gente como as expressões e até a gramática vão se transformando de uma geração para outra. Esse exemplo aqui é um clássico, e não é à toa. A palavra você nem sempre foi desse jeito. Ela começou como um tratamento super formal, vossa mercê. Com o tempo, na correria do dia a dia, as pessoas foram encurtando para vos mecer, até que chegou no você que a gente usa hoje. E olha, a história não para aí. Em muitos lugares já virou só C. É a língua buscando ser mais prática, mais econômica. E não é só na fala, viu? A escrita também muda. Antigamente, palavras como farmácia eram escritas com PH, por causa da origem grega da palavra. Com as reformas ortográficas, a escrita foi sendo simplificada para ficar mais parecida com o jeito que a gente pronuncia. Isso também é variação histórica. Ok, saindo da linha do tempo e entrando no mapa do Brasil. A variação regional ou diatópica talvez seja a mais fácil da gente perceber. São os famosos sotaques e os regionalismos que fazem o português do Brasil ser essa coisa maravilhosa e diversa. E aí a gente volta para o nosso primeiro exemplo. Mandioca, aipim, macaxeira, 3 palavras para a mesma coisa, dependendo de onde a gente está no Brasil. Isso vale para tudo, comida, objetos, expressões e, claro, para o ritmo e para a melodia da nossa fala. Agora, o nosso foco muda. Não vamos olhar mais para o tempo ou para o lugar, mas sim para as pessoas. A variação social ou diastrática mostra que o jeito que a gente fala também tem tudo a ver com os grupos sociais dos quais a gente faz parte. E que fatores são esses? Bom, a gente está falando de idade, né? Afinal, jovens e idosos usam gírias bem diferentes. Mas também tem a ver com gênero, classe social, nível de escolaridade. Cada um desses recortes pode influenciar, mesmo que de leve, o vocabulário, a pronúncia e as frases que uma pessoa costuma usar. Um exemplo perfeito de variação por idade está nas gírias. Nossos pais ou avós, por exemplo, talvez chamassem uma pessoa bonita de pão. Hoje, a palavra que todo mundo usa entre os mais jovens é crush. As gírias são, sem dúvida, um marcador muito forte de geração. E por último, chegamos na variação que todo mundo aqui pratica, muitas vezes sem nem perceber. A estilística ou diafásica. É a nossa capacidade incrível de ajustar a linguagem para cada situação, para cada contexto. O ponto-chave aqui é o seguinte:
Ninguém fala do mesmo jeito o tempo inteiro. Com os amigos, a gente usa um registro informal. E aí, beleza? Suave? Agora, numa entrevista de emprego, a gente muda a chave para o formal. Prezado senhor, como vai? Essa habilidade de trocar de registro não é um erro, muito pelo contrário, é um sinal de que a pessoa domina a língua. Bom, a gente já entendeu os tipos de variação. Mas e daí? Por que isso tudo importa tanto? Porque a língua é muito mais do que só um jeito de se comunicar. Ela está totalmente ligada à nossa identidade, à nossa cultura e, infelizmente, também ao preconceito. E aqui está uma ideia que, olha, muda tudo. Aquilo que a gente aprende na escola como o português correto, a chamada norma padrão, é só uma das muitas variedades da nossa língua. Claro, ela é super importante em situações formais, mas ela não é, por natureza, melhor ou mais correta que as outras. Ela é, simplesmente, a variedade que tem mais prestígio social. E é aí que mora o perigo. Quando a gente acredita que só existe um jeito certo de falar, a gente abre a porta para o preconceito linguístico. Julgar alguém pelo sotaque, pelo vocabulário ou pelo jeito de construir uma frase é uma forma de discriminação. Isso pode excluir pessoas e acabar reforçando desigualdades sociais. No fim das contas, o jeito que a gente fala é uma parte essencial de quem a gente é. O nosso sotaque conta a história de onde a gente veio. As nossas gírias mostram a qual geração a gente pertence. A nossa língua é um verdadeiro espelho da nossa identidade, tanto individual quanto coletiva. Então, fica aqui uma reflexão para a gente. Se a nossa língua é tão diversa quanto o nosso povo, se ela reflete quem nós somos em toda a nossa complexidade, como é que a gente pode passar a ouvir todas essas vozes, não com o julgamento, mas com curiosidade e respeito? Como a gente pode, de fato, valorizar toda a riqueza da nossa língua?